Gente pedindo para a gente falar sobre pensão alimentícia. Quando se fala de pensão alimentícia para os filhos, muitas dúvidas podem surgir. Quem deve pagar? Por quanto tempo? Como se calcula o valor? Essas e outras dúvidas nós vamos esclarecer agora com o advogado especialista em direito da família, Leandro Mascarenhas, que está aqui no estúdio Bom Dia Bahia. Como vai, doutor Leandro? Tudo bom? Bom dia, Casemiro. Bom dia. Vai? Obrigado. Tudo bem? Obrigado ao senhor por estar aqui para tirar dúvida da gente e do público também. É uma dúvida que eu sempre tenho, muita gente sempre fala. Aquela pessoa que não tem dinheiro para pagar a pensão alimentícia, que está desempregada, eu acabei de falar sobre vagas de emprego. Como é que fica a situação dessa pessoa e da pessoa que tem que receber a pensão também, né? Perfeito, Casemiro. Bom dia a todos, né, e todas que estão nos acompanhando. Vamos lá. É interessante sua pergunta e é uma dúvida muito recorrente, porque o desemprego do cidadão, que de maneira geral é o genitor, né, ele não exime o pagamento de pensão. E é uma dúvida que as pessoas falam, poxa, aí eu vou tirar o dinheiro da onde? Mas assim, a gente tem que pensar também que a criança, ela não pode se sustentar, né? Ela não tem como trabalhar e resolver os problemas dela, né? Então, é uma coisa que é bem sedimentada judicialmente, então não existe nenhuma isenção no pagamento de pensão, mesmo em caso de desemprego. E ele faz como para pagar? Se provar que não tem dinheiro. Tira esse dinheiro de onde, por exemplo? Casimiro, eu vou até usar uma frase que eu escutei numa audiência certa feita, o juiz falou para o cidadão, né? Meu amigo, o senhor almoça e janta, então o senhor deixe de fazer uma das refeições e alimente o seu filho. Então, é mais ou menos uma linha, pode ser assim dura de modo geral, mas a gente tem que imaginar que assim, a proteção é para o menor, né? Se a gente pensar que o menor ele ficou com a mãe, e a mãe, às vezes, ninguém... Como é que a pessoa pensa? Bom, e a mãe que está ali com a criança? Ela tem que se virar? Né? Então, caso a mãe tenha emprego, caso a mãe tenha dinheiro, aí a situação fica mais confortável para a criança, é isso? Para os dois, no caso. Fica, mas a responsabilidade legal está imbuída nos dois, né? Os dois têm a obrigação. Então, a gente, a partir do momento que você fala assim, poxa, está desempregado, tudo bem, mas e aí? Por que não evitou? Né? Então, a justiça hoje ela é muito... ao meu ver, não chega nem, não diria nem dura, mas diria assim, é justo, né? Porque você deixa com a mãe, a criança da maioria das vezes. E aí você retira a possibilidade de um pai que eventualmente esteja desempregado, você está dizendo, você está dando qual recado, né? Então, poxa, se eu sou pai e ela é mãe, todos nós temos que contribuir. É a responsabilidade, né? Exatamente. Vamos lá para a rua. Uma pergunta para o doutor Leandro Mascarenhas. O assunto hoje aqui do Bom Dia Bahia é pensão alimentícia. Aliás, eu vou saber dele que dá cadeia ainda no Brasil. É uma das poucas coisas que a cadeia é certa. Vamos para a rua para a primeira pergunta. Na guarda compartilhada, tem que pagar a pensão alimentícia? Perfeito. Eu adoro esse tipo de pergunta, viu, Casimiro? Porque é uma dúvida, todos os dias a gente ouve esse tipo de questionamento, porque a guarda compartilhada, na verdade, ela está vinculada à tomada de decisões. Sim. E as pessoas têm o hábito de entender que seria a partilha igualitária dos dias que o menor vai ficar com a mãe e com o pai. E aí daí surge essa dúvida do nosso, né, telespectador. Então, ele pensa o seguinte, bom, guarda compartilhada, teoricamente seria 15 dias com um e 15 dias com o outro no mês. Não é isso. A guarda compartilhada é você dizer, olha, os dois podem escolher o que o filho vai, onde o filho vai estudar, qual médico que o filho vai frequentar. Então, assim, são tomadas de decisões do dia a dia. Então, quando a gente fala de dias partilhados, estamos falando sobre regime de convivência, que é pouco falado, mas que é outro instituto que rege aí sim, que a gente pode até discutir uma possibilidade de não pagamento de pensão, porque se você pega uma criança e faz um regime de dupla residência, por exemplo, né, divide os dias igualitários com o pai e com a mãe, aí você já está meio que já dividindo, né, as responsabilidades financeiras. Como é que se calcula, doutor Leandro, o valor da pensão alimentícia? Uma pessoa que ganha bem, ganha muito, um grande empresário, um cara muito rico e uma pessoa que ganha um salário mínimo. Como é que é feito esse cálculo aí? Perfeito. Bom, o que é que a gente faz? A gente faz a análise primeiro do que a criança tem de despesas básicas, que seriam aquelas mensais, né? Que aí incluiria a alimentação, a moradia, e aí a gente olha lá, vamos lá, a mãe paga aluguel, então divide por 2, porque aí tem a parte do filho e a parte dela. A alimentação, como eu falei, condomínio, água, internet, até Netflix. Então, muitas coisas que às vezes as pessoas até não têm conhecimento. E aí a gente chega num montante. A partir desse montante, nós vamos lá, analisamos a necessidade da criança. Vamos agora ver a capacidade de quem paga.
né? Então, assim, como você colocou perfeitamente, pô, se o rapaz ganha lá um salário mínimo, de modo geral, né, entendimento do juiz é o quê? 30%. 30% salário É de mínimo. modo geral, Certo. quando existe um filho. E aí a gente entra naquele problema também, porque a legislação ela impede que você utilize mais de 50% da remuneração de uma pessoa, né? Então, quando ele tem mais filhos, aí sim acaba gerando mais Deixa eu ver se eu problemas. entendi. Salário mínimo 30%. Uma pessoa ganha 10 salários. Pronto. Então, primeiro, como eu coloquei, né? Primeiro a gente vai avaliar a despesa. Então, vamos lá, que a despesa da criança alcance um patamar, já tem um padrão de vida bacana, né? E ela alcance um patamar que vai exceder, vamos lá, vai dividindo ali entre o pai e a mãe, vai dar 5 salários mínimos, 4 salários mínimos, com uma pessoa de renda, né? Bacana. Pode ser feito um acordo, por exemplo, a pessoa fala, eu vou pagar o seu aluguel, vou pagar a escola do filho, vou pagar, como você falou, o Netflix, e está tudo ok? Tem esse acordo, pode ser um acordo entre as partes? Pode ser feito. Dispensa a definição do valor? Não, pode ser feito o acordo, judicialmente não tem problema. Agora, o que a gente tem que deixar claro é que não pode existir um estabelecimento entre as partes sem qualquer anuência judicial. Sim. Por quê? O Ministério Público, ele atua para proteger o interesse da criança. Então, toda pensão alimentícia, toda ação judicial que envolve menores, a gente precisa da anuência também, vai ter o parecer lá do Ministério Público. Um acordo formalizado judicialmente. Exatamente. Mais perguntas. O assunto hoje do Bom Dia Bahia é pensão alimentícia. O convidado entrevistado, doutor Leandro Mascarenhas, está tirando todas as dúvidas. Próxima pergunta feita nas ruas para ele, então. Quando o pai não precisa pagar mais a pensão alimentícia? Tem um prazo? Vamos lá, a lei ela estabelece que a partir da independência do filho, você teria o direito de pedir uma exoneração. E isso é muito importante, Casemiro, a gente tratar aqui, porque não pode ser feito automaticamente. Então, vamos lá, se eu pago uma pensão hoje, eu não posso simplesmente, meu filho completou a maioridade, e aí ele não tem mais direito, eu vou simplesmente parar de pagar. Isso é um erro, é um equívoco que as pessoas cometem, e isso acaba gerando, como a gente conversou aqui um pouquinho antes, uma prisão. Porque qual o procedimento correto? Seu filho criou independência financeira? Bacana. Então vamos entrar com uma ação de exoneração de alimentos e a partir de uma decisão judicial, aí você está autorizado a deixar de pagar. Até então, você pode incorrer, inclusive, em prisão civil. Só quando o filho ganha, por exemplo, se o filho completa 20 anos, 25 anos, está desempregado, não tem dinheiro, é obrigado a pagar isso? Basicamente, sim, mas existe um entendimento jurisprudencial, aqui para falar mais objetivamente, que assim, decisões dos tribunais estabeleceram que não está na lei, necessariamente, né? A lei não fala especificamente da idade. Sim. Isso, inclusive, existe em projeto de lei tentando regulamentar isso, mas ainda não foi sancionada. Mas o que acontece? Basicamente, nas decisões, se entendem a idade de 24 anos. Então, isso aí, jurisprudencialmente, as decisões dos juízes hoje é que chegou aos 24, você já pode pedir a exoneração. Por que 24? Fazem a conta média de uma faculdade, né? E aí entendem que nessa idade aí já estaria passivo à exoneração, entendeu? Tem um ditado que se fala que o que dá cadeia no Brasil certa é o não pagamento da pensão alimentícia. Esse ditado continua valendo, concretizado? Vale, viu, Casemiro? Vale. E, assim, é uma coisa que, para a gente, operador de direito, eu basicamente trabalho, se eu colocar aqui, a cada 100 processos, 95 são mulheres, né? Então, eu trabalho basicamente, minhas clientes são basicamente mulheres. Você entende que é muito complicado, porque primeiro tem a situação do filho, muitas vezes está maior e às vezes não entende, né? Poxa, e aí o pai também às vezes usa, né, a situação de, pô, sua mãe vai mandar me prender e tudo mais. Mas, infelizmente, com essa medida que existe hoje, nós ainda temos um alto índice de inadimplência de pensão. Imagine, eu brinco, né? Imagine se não houvesse. Né? Então, com esse medo, né, que não deixa de ser uma situação constrangedora, claro, né, complicada, mas, ainda assim, acredite, existe muita inadimplência ainda e muitas mães sofrendo com isso, viu? Obrigado pela entrevista. Bom dia, doutor. Muito obrigado a todos. Todos os pontos, deu uma aula aqui sobre pensão alimentícia, tirando todas as dúvidas. Obrigado. Agradeço mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Um bom dia.